João, baseado no caminho para o céu. Vocês sabem qual é o caminho para o céu? Não, mas hoje eu vou ensinar. Vocês sabiam? Primeiramente, para fazer uma oração, né? Só para Deus abençoar a gente aqui. Bora fechar nossos olhos e orar, porque hoje vamos falar um pouco disso. Pai, nós estamos muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, nos abençoou, nos protegeu. Mais uma quarta-feira de oração, Senhor, que o Senhor possa me usar para que não seja eu falando aqui, mas o Senhor por intermédio de mim. Assim como o Senhor usou Davi para enfrentar os gigantes Golias, o Senhor vai me usar nessa noite, Senhor. Amém. Abençoe esse Senhor, nos proteja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês sabiam que tem gente querendo descobrir se já houve vida em Marte? Para chegar em Marte, a gente precisa, no mínimo, o básico para chegar em Marte é ter um foguete que quebre, que seja tão rápido para quebrar a força da gravidade na Terra. Além disso, a gente também vai precisar aqui calcular certinho o horário, o momento certo do lançamento. Porque para a gente voar daqui até Marte, a gente precisa calcular, né? Onde a gente vai ser lançado, para onde a gente vai estar. Às vezes, algumas vezes, Marte e a Terra eles estão em distâncias diferentes, muito longe, mas a cada 2 anos, Marte e a Terra eles se aproximam mais. Porque Marte e a Terra eles giram em torno do Sol, né? Então eles estão em velocidades e distâncias diferentes. Só que durante esse tempo é melhor para viajar, melhor o trajeto, pois a gente encurta o combustível para usar o foguete, encurta a distância e o tempo de viagem. Ao decorrer da viagem, a gente tem que fazer algumas modificações na direção, porque a gente não pode só seguir, vai que a gente erra o trajetório. Também a gente não pode, digamos assim, só mirar em Marte, estou aqui na Terra, vou mirar em Marte, pronto, acabou. Porque, digamos assim, uma viagem daqui para Marte tem aproximadamente 7 meses, 8 meses. Então, se eu pegar só mirar em Marte, assim, daqui a 7 meses Marte já vai estar em outro lugar, então eu vou errar o lugar. Então, a gente tem que calcular onde Marte vai estar quando eu chegar lá. Como eu já disse, a viagem está mais ou menos entre 7 e 8 meses. Se tudo correr bem, você vai chegar nesse tempo. Mas agora, se você quiser pousar em Marte, aí é uma coisa que ninguém nunca conseguiu antes. Quantos de vocês querem viajar para Marte? Muito legal. Sabia que eu queria mesmo ir para outro lugar? Vocês sabem que lugar é esse? Vou dar uma dica aqui. Esse lugar é melhor que todos os lugares. É melhor que... Isso, exatamente. Vocês sabem o caminho para o céu? Hoje eu vou ensinar para vocês um pouco esse caminho para o céu.
E o que a gente tem que fazer é apenas ter como Jesus, acreditar que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz para nos salvar e nos livrar de todo o pecado e mostrar o caminho para o céu. Quando acreditamos em Jesus, Deus nos perdoa e nos dá a vida eterna. Nosso coração se enche de esperança e podemos ter a certeza de que Deus está conosco e está nos perdoando diretamente. Todos os dias, e também temos a certeza que temos um lugar. Quando a gente lê João 14, versículo 1 a 3, a gente pode ver isso também. Porque lá diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também. Na casa de meu pai há muitos moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: estou preparando-vos um lugar. E quando preparar esse lugar, quero que ele fala que ele quer a gente perto dele, para que onde ele esteja, estejamos também. Então, Deus ele quer que a gente esteja lá, por isso ele enviou Jesus para nos mostrar o caminho para a gente poder ir para lá. Então, ele já fez a maior parte, que foi enviar o Filho dele para nos dar o caminho. E a gente só precisa aceitar, gente. Só isso. Então, eu desafio a cada um de vocês hoje a abrir o coração de vocês para Deus, acreditar que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz para nos livrar do nosso pecado, também nos dar a salvação, a vida eterna e nos mostrar o caminho. Amém. Amém? Agora vamos para o segundo passo, que é também muito crucial para o caminho do céu. O segundo passo é se arrepender e se converter dos nossos pecados. Além de crer em Jesus, também precisamos nos arrepender e nos converter dos nossos pecados. O arrependimento significa que nós estamos assumindo que nós pecamos, nós erramos e fizemos coisas que desagradam a Deus, mas agora a gente está aqui para se assumir a Deus, dizer que a gente foi errado e a gente quer mudar, seguir o caminho dele, que ele nos deixou. Agora eu quero que vocês abrem Atos 16:31, por favor. Quem achou diz amém? Quem nasceu, misericórdia. Atos 16:31 nos diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quando nos arrependemos e nos convertemos, estamos escolhendo seguir o caminho de Jesus, sabiam? E viver de acordo com a vontade de Deus. Todos nós cometemos erros e fizemos coisas que desagradam a Deus. Mas Ele é amoroso e misericordioso, que está disposto a nos perdoar e nos livrar de todos os nossos pecados. Só basta a gente se arrepender sinceramente de coração. O arrependimento, ele é a mudança de pensamento e comportamento. Tudo começa quando a gente toma a decisão do arrependimento, entendeu? Não é vergonha se arrepender dos nossos pecados. Vergonha é continuar fazendo esses pecados sabendo que no futuro a gente vai ser prejudicado, sabendo que a gente deve vir ser vergonha. Por isso a gente tem que se arrepender no presente, agora. Esse é o momento de se arrepender. Agora vou uns versos aqui que dizem assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13. Quem cobre suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Provérbios 28:13. E agora o último porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois alcançai, pois vivem. Ezequiel 18:32 e 33:11. Então, a gente, ao ler esse verso, a gente sabe que Deus, a gente só precisa se arrepender. Deus já fez tudo, já enviou o
e pedir perdão a Deus as coisas erradas que vocês já fizeram. Ele está pronto para nos perdoar e nos ajudar a seguir o caminho para o céu. Amém? Esse foi o segundo passo. Agora vamos para o último passo, que é o passo, na verdade, mais importante, que é ser batizado. Gente, o batismo, ele é muito importante na vida cristã, porque o batismo, ele é como se fosse o ligamento entre Deus e a gente. Porque Deus já disse na Bíblia que ele é a água, a fonte da vida eterna. Então, ao se batizarmos, a gente está, digamos assim, está bebendo dessa água, da fonte da vida eterna. Então, quando a gente se batiza, a gente está assumindo, a gente está fazendo um comprometimento ao público que a gente quer seguir Deus. Porque o batismo também é um ato exterior que fortalece o interior. A gente se batiza nas águas batismais, mas a gente está fazendo isso para fortalecer o nosso interior na vida espiritual. Amém? Marcos 16:16. Eu quero que vocês abrem Marcos 16:16, por favor. Marcos 16:16. Quem achou diz amém? Quem nasceu? Misericórdia. Vamos ler agora Marcos 16:16, que diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo, a gente tem que se batizar porque a gente está demonstrando aos anjos, a todo mundo, a nossa verdadeira entrega a Deus e o comprometimento, como eu já disse. Chegar no céu pode parecer uma jornada longa, difícil, isso é verdade, pois a vida cristã não é fácil, ainda mais quando nós se batizamos. Parece que quando a gente se batiza, tudo fica mais difícil na vida cristã, há mais tentações, há mais desafios. Como foi Jesus? Jesus se batizou e foi para o deserto. E lá, quantas tentações ele sofreu, né? Foi a de transformar a pedra em pão e podia fazer muitas tentações de Satanás para sofrer lá. Mas ele perseverou, ele continuou e ele resistiu a tudo, as tentações. Assim como chegar em Marte, né? É uma jornada longa e difícil. Mas assim como existem cientistas que tentam achar o caminho, criar equipamentos para chegar até Marte, também existem muitas pessoas querendo achar o caminho para a salvação. Várias pessoas que não entendem da palavra de Deus. Deus nos deu um caminho claro para alcançar a vida. Ele nos deu um foguete perfeito para chegar até o céu. Esse foguete é Jesus. Jesus, ele é como se fosse o ingresso para o céu. Se a gente tem ele, a gente tem a salvação. A gente só precisa crer em Jesus, se arrepender, nos converter e ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Jesus é a nossa direção correta, é o nosso caminho verdadeiro. É a nossa esperança. A gente tem a certeza que está no caminho certo quando a gente tem a Jesus. E um dia estaremos com Deus em um lugar maravilhoso, cheio de amor e alegria para sempre. Em João 14, a continuação lá do primeiro verso do Novo Testamento, João 14, versículo 4 e 14, diz assim, vou ler aqui. João 14, versículo 4 a 14, que diz assim: E vocês conhecem o caminho para onde vou? Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai, e desde agora vocês conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos ao Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como
Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente crê que ele é o Pai, a gente tem a salvação, a gente tem o caminho certo, como a gente pode ver nesses versículos de João. Então, para fazer um apelo final aqui, né, gente? Eu queria que vocês se convertessem, se batizassem no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus, ele já nos deu o caminho até lá, que é Jesus. Então a gente só precisa, ele, digamos assim, já fez tudo, a gente só precisa ir pular para o gol. Então Deus, ele já fez a maior parte, a gente só precisa acreditar crer em Deus, nos arrepender, nos convertermos e ser batizados. Então, queria saber aqui, quantos de vocês são batizados? Levantem a mão, por favor. Muita gente, amém. Agora, quantos de vocês ainda não são batizados? Quem não é batizado, quer vir aqui na frente para a gente orar, para eu poder orar para vocês, porque eu quero que vocês também estejam no céu, né? Porque vocês já fizeram a maior parte, né? Que já creram em Jesus, se arrependeram, se converteram. E então, já se arrependeram, já creram em Jesus. Então, o último passo, a última coisa que é para fazer é ser batizado. Que aí a gente já vai estar garantido. Porque quando a gente se batiza, a gente está morrendo numa vida humana, uma vida pecaminosa, e a gente está nascendo de novo. Por isso que quando a gente chegar no céu, Deus nos dá uma pedrinha com o nosso novo nome, porque a gente nasceu de novo, só que agora em uma vida cristã, uma vida espiritual. Amém? Amém. Agora vamos ficar com a mensagem musical aqui do meu irmão José Eduardo, e que ele vai resumir um pouquinho sobre isso, né? Sobre o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém?